Quanto tempo é necessário para se destruir uma economia próspera? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Poucos países vivenciaram um declínio econômico tão contundente quanto a Argentina. De um dos países mais ricos do mundo na primeira metade do século XX, a Argentina virou uma nação atrasada, com fama de caloteira, histórico de inflação alta e aumento do desemprego e da pobreza. De fato, a culpa pela derrocada não pode ser atribuída a apenas um governo ou pessoa. Entretanto, nos anos 40, um líder populista subiu ao poder e provocou uma profunda alteração na mentalidade dos argentinos. Essa pessoa é o Juan Domingo Perón. A ascensão de Perón ao poder na Argentina pode ser comparada com a de Vargas no Brasil. Além das políticas econômicas falhas e do apreço pelos regimes totalitários europeus, os dois deixaram um legado na população e um espírito populista aceso nos eleitores dos dois países. Por conta disso, ainda hoje, o peronismo governa a Argentina, assim como o varguismo no Brasil. Seja nas leis criadas na época e que sobreviveram ao tempo, ou nos políticos que possuem seus ideais alinhados aos dos antigos líderes. A história da Argentina começa em 1816, com a conquista da independência contra a Espanha, país da qual era colônia. Os primeiros anos não foram fáceis, principalmente por conta da conduta do então líder da época, Juan Manuel de Rosas. Rosas assumiu Buenos Aires, a província mais importante do país, em 1832 e, com um breve intervalo, governou com mão de ferro até 1852. Dentre seus feitos, pode-se destacar a censura à imprensa, o desencorajamento à imigração e a promoção de campanhas militares contra os povos indígenas do Sul. No entanto, com a saída de Rosas, o país ganhou estabilidade. A Constituição Nacional Argentina de 1853, inspirada nos escritos que deram origem à Constituição dos Estados Unidos, promoveu ideias de liberdade econômica e de inviolabilidade da propriedade privada. A Constituição Argentina ficou em vigor até 1949. Por conta das boas condições naturais, solo fértil e clima temperado, e da demanda crescente por alimentos no continente europeu, a partir dos anos de 1860, a Argentina passou a exportar carnes e grãos, como milho, trigo e linhaça. A área cultivável também aumentou ao longo dos anos, saindo de 1,5 milhão de acres em 1870 para 51 milhões de acres em 1910. Graças a isso, o Porto de Buenos Aires tornou-se um dos mais movimentados do mundo. Na época, a Argentina era a 8ª nação que mais exportava, a 10ª que mais importava e a 9ª em termos de comércio geral. O país liderava o ranking na exportação de carne, trigo e linhaça. Com um ambiente favorável a negócios e um aumento crescente na produção de mercadorias, as ferrovias se expandiram rapidamente. No início, as construções eram feitas em parcerias entre os governos provinciais e a iniciativa privada. Depois, a tarefa passou a ser exclusivamente feita de maneira privada. No ano de 1862, havia apenas 133 quilômetros de malha ferroviária no país. Em 1880, o país já contava com 2.200 quilômetros e em 1915, a extensão total das ferrovias atingiu incríveis 35.800 quilômetros. Assim, a Argentina contava com a maior malha ferroviária da América do Sul e a 8ª maior do mundo. As ferrovias argentinas ligavam a Patagônia aos Andes. Além das linhas principais, as ramificações atingiam os cantos mais remotos da República. É claro que as ferrovias não foram obras do Estado, mas sim de investidores internacionais, principalmente britânicos. Além de não construir, o governo vendeu as linhas que possuía ainda nos anos 1870. A mobilidade promovida pelas ferrovias teve um papel central no desenvolvimento argentino, principalmente pelo escoamento da produção das fazendas que estavam localizadas no interior do país e na distribuição das mercadorias importadas. Além disso, a Constituição da época assegurava o livre comércio entre as províncias e outros países. No ano de 1913, o metrô também chegou ao país graças ao capital estrangeiro. Esse foi o primeiro em toda a América Latina, 50 anos antes do metrô de São Paulo e da Cidade do México. O capital estrangeiro não financiou apenas as ferrovias, mas também outras obras de infraestrutura como telégrafos, redes de gás e distribuição de água e energia elétrica. Com a evolução do país no comércio internacional, o aumento da renda da população e a construção de ferrovias e imóveis, não demorou para a indústria argentina nascer.
Segundo o censo de 1869, o país não tinha nenhuma indústria. 26 anos depois, em 1885, já havia 24 mil indústrias que empregavam mais de 70 mil pessoas. O cenário mudou ainda mais em 1913, quando o número de estabelecimentos industriais passou dos 48 mil e o número de trabalhadores argentinos nestas instalações chegou a 410 mil. As fábricas também eram melhores e maiores, empregavam mais pessoas e utilizavam técnicas mais avançadas de produção. Tudo isso aumentou a produtividade dos argentinos. A Argentina também se beneficiou da descoberta de petróleo na Patagônia em 1907, abrindo espaço para a indústria petroleira. No ano de 1920, Buenos Aires era a maior cidade da América Latina e a terceira do continente americano, atrás apenas de Chicago e Nova York. Nessa mesma década, os argentinos estavam entre as populações mais ricas do mundo, tendo uma renda per capita superior à de países como Inglaterra, França e Suíça. Só não superavam a renda dos americanos, que era 30% maior. Aí surgiu a famosa expressão tão rico quanto um argentino, frequentemente utilizada por aristocratas britânicos que procuravam argentinos ricos para casar com suas filhas. Durante o início do século XX, a renda per capita dos argentinos cresceu mais de 2,5% ao ano. Até a Harrods, a famosa e luxuosa loja de departamentos britânica, abriu sua única filial em todo o mundo em Buenos Aires. A Argentina não era somente um país desenvolvido, mas também um dos mais ricos do mundo. No entanto, a crise de 1929 atingiu em cheio o país. Com as exportações prejudicadas e uma desestabilização política, os militares deram um golpe em 1930 em Hipólito Yrigoyen. Quem assumiu o poder do país foi o general José Félix Uriburu. Juan Perón, então capitão do Colégio Militar, participou do golpe ao lado de Uriburu. Nos anos de 1939 a 1941, Perón foi adido militar na Itália de Mussolini, onde foi exposto à doutrina do país na época, o fascismo. A própria educação militar de Perón já o fazia extremamente nacionalista. Assim, viu a organização corporativista italiana como modelo a ser seguido, principalmente pela distribuição de renda entre as classes sociais e a valorização do Estado no papel de condutor do desenvolvimento. Contudo, mesmo antes de Perón chegar ao poder como secretário do Trabalho, em 1943, a Argentina já passou a adotar as teorias de Raúl Prebisch. Entre as políticas desenvolvimentistas de Prebisch estava o protecionismo e substituição das importações, todas com o intuito do país atingir a autossuficiência. Assim, quando foi secretário do Trabalho em 1943, incorporou o 13º salário, estabeleceu folgas semanais, aumentou o sistema de assistência social, aumentou os salários e diminuiu as jornadas de trabalho. Em 1945, como vice-presidente, colocou uma lei semelhante ao Código de Trabalho de Mussolini, que impedia a atividade de qualquer sindicato que não estivesse regularizado no governo. O governo também permitia apenas um sindicato por setor. Com a crescente aproximação do modelo totalitário italiano e uma grande insatisfação de diplomatas de países como os Estados Unidos, Perón foi retirado do cargo em setembro de 1945. Entretanto, sua popularidade entre as massas manteve-se alta e sua retirada do cargo causou diversas greves e manifestações. No dia 17 de outubro do mesmo ano, Perón foi reconduzido ao cargo de vice-presidente. No ano seguinte, em 1946, foi eleito presidente do país, com 52,4% dos votos. Pronto para colocar em prática todas as teorias econômicas, um de seus conceitos era o de nação em armas, no qual um país deve sempre estar preparado para o conflito. Tudo então deveria girar em torno dos militares. Com isso, o orçamento militar do país foi de 28% em 1942 para 51% em 1946. A Constituição de 1853 também foi alterada para que a propriedade privada não fosse mais inviolável, adotando requisitos como obrigações sociais. Seguindo a visão dos militares, todas as empresas deveriam servir aos interesses da economia nacional. Assim, iniciou-se um programa de estatização de empresas consideradas estratégicas. Uma delas foi o Banco Central, que não era estatal e tinha participação inclusive de bancos estrangeiros. Com a sua nacionalização, em março de 1946, o Estado passou a controlar todos os depósitos e empréstimos do país.
Além do banco, ferrovias e linhas telefônicas também foram massivamente nacionalizadas. Também foi criado o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, empresa estatal que controlava as importações e exportações da Argentina inteira. Com isso, os fazendeiros argentinos eram obrigados a entregar suas safras para a estatal, que faria a intermediação entre os compradores. Para proteger os exportadores argentinos das variações de preço dos produtos, a estatal adotava um preço fixo. A diferença ficava por conta do governo. O Instituto também fazia importação de maquinário e matérias-primas. Novamente, o preço de compra era diferente para o mercado argentino. A estatal, no fim, tinha o objetivo de dar lucro ao governo com a diferença nos preços de compra e venda. Na prática, sufocou os produtores com os baixos preços pagos, desalinhados com o mercado internacional. Além disso, com o aumento do salário mínimo, aumento de impostos e custos maiores para importação, os fazendeiros cancelaram investimentos e reduziram a produção. Entre 1946 e 1954, as exportações de carne caíram de 296 mil para 167 mil toneladas. O mesmo ocorreu com os grãos. A fatia argentina sobre o comércio mundial de carne caiu de 40% para 19%, no trigo de 19% para 9% e na linhaça de 68% para 44%. O Instituto, além de prejudicar a produção do país, passou a dar prejuízo, necessitando de empréstimos para financiar o déficit. Além das estatizações, Perón também aumentou o salário mínimo. Levando em conta todos os benefícios concedidos entre 1946 e 1950, houve um aumento de 70%. Perón também alterou as regras trabalhistas, dificultando as demissões. Com isso, os sindicatos faziam a festa. Em 1951, um argentino médio descansava um dia para cada 2 trabalhados. Com todas essas medidas, Perón afugentou os investidores estrangeiros. Ninguém queria arriscar seu capital em um país estatizante e que não tenha preço pela propriedade privada. Até os anos 20, o capital estrangeiro representava metade de todos os investimentos feitos no país. Em 1949, esse número caiu para apenas 5%. A máquina pública também cresceu, gerando ainda mais gastos estatais e, consequentemente, menos dinheiro para a iniciativa privada. Entre 1945 e 1955, o número de funcionários públicos federais quase dobrou, foi de 200 mil para 395 mil. As trapalhadas econômicas do peronismo começaram a se manifestar em 1949, quando a Argentina começou a viver com um problema que nunca foi solucionado, a inflação. Naquele ano, a inflação foi de 33%. A partir daí, o aumento dos preços no país nunca mais parou. Apenas houve uma breve pausa nos anos 90, com a dolarização promovida em 1991. Após 2 mandatos consecutivos, o primeiro governo de Perón terminou em 1955, com um golpe militar que o fez se exilar na Espanha do então ditador Francisco Franco. Após o exílio, em 1973, Perón voltou à Argentina e participou das eleições daquele ano. O resultado, adivinhe, não poderia ser outro. Os argentinos votaram em peso no homem. Como se não bastasse uma, Perón ganhou mais uma chance de destruir seu país. Em sua segunda passagem, Perón seguiu a mesma receita da primeira: controle da indústria, congelamento de preços, aumento do gasto estatal, regulação de importações e exportações, entre outros. Uma lei de 1973 proibiu o capital estrangeiro de investir em áreas como alumínio, química industrial, petróleo, bancos, publicidade, seguros, imprensa e pesca, setores considerados estratégicos pelos peronistas. Passados 3 anos da lei, nenhum investimento estrangeiro tinha sido registrado no país nas áreas autorizadas. O número de funcionários públicos passou de 1,4 milhão para 1,7 milhão em apenas 3 anos. O investimento no país caiu 30% por 2 anos consecutivos e a inflação ganhou tração, chegando em 74% em 1974 e 954% em 1976. No ano de 74, Perón morreu, aos 78 anos. No entanto, seus ideais permanecem vivos na Argentina. O maior problema do populista argentino não foram suas trapalhadas econômicas, mas sim o sentimento que deixou na população e na estrutura do Estado. O peronismo aflorou o sentimento de que o Estado é o responsável pelo crescimento, pelo fim das desigualdades e por promover o sustento social.
Evita Perón, sua esposa, distribuía notas de dinheiro aos pobres, dinheiro este que já tinha sido retirado dos pobres via tributação e inflação. Num primeiro momento, o populismo de Perón encantou as massas, pois a qualidade de vida realmente aumentou durante os primeiros anos de seu governo. Com um vasto acúmulo de capital, os trabalhadores puderam desfrutar do aumento do salário mínimo, de leis trabalhistas favoráveis, de benesses sociais, de crédito barato e de preços baixos. No entanto, como se sabe, inevitavelmente, estes efeitos duram por pouco tempo. Depois que o Estado passou a inviabilizar negócios com regulações e impostos, os investidores ficaram receosos e limitaram suas aplicações. O governo, gastando mais do que podia, teve de recorrer a empréstimos, retirando o dinheiro que seria destinado a investimentos privados, aqueles que realmente são produtivos para a economia. Além disso, com a estatização do Banco Central, o Estado argentino obteve o passe livre para a impressão de dinheiro, gerando a conhecida inflação argentina. Mesmo assim, ainda hoje políticos utilizam a retórica e o discurso peronista para serem eleitos. Alberto Fernández, atual presidente do país, é um deles. A Argentina é um belo exemplo de como o capitalismo enriquece um país, com fronteiras abertas para mercadorias e investimentos, um ambiente favorável para negócios e uma forte especialização em certas áreas, graças às suas características, o que economistas descrevem como vantagem comparativa. O país também serve como exemplo para mostrar como o Estado pode destruir uma economia com regulações, impostos, aumento de gastos, impressão de dinheiro, entre outros. Se os argentinos tivessem se deixado explorar pelo capital estrangeiro, é bem provável que hoje estariam explorando outros países merecedores de investimentos estrangeiros. Há 80 anos, a Argentina está em decadência econômica. Já foi o país mais rico do mundo em termos per capita e hoje não está nem entre os 60 primeiros. Como já falado, a renda média de um argentino já foi equivalente a 70% da de um americano. Hoje, esse número está na casa dos 15%. A pobreza alcança mais de 40% da população. A inflação segue com 2 dígitos e, segundo os duvidosos dados oficiais, foi de 36% em 2020. Além disso, o governo raciona a quantia de dólares que a população pode comprar. E agora vem o grande questionamento. Até quando os argentinos seguirão um caminho peronista? Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Silence Call, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!